Amados, vamos meditar um pouco aí na carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto. Primeira carta de Coríntios, capítulo 3, verso de 1 a 9. E logo em seguida, não sei se está meio alto o microfone aqui, e logo em seguida, abra também 1 Coríntios 12. Primeira Coríntios 3, de 1 a 9. O texto diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. 1 Coríntios 12, vamos fazer um paralelo entre esses dois textos. 1 Coríntios 12, a partir do verso 12. Lerei somente alguns versículos esparsos aqui, porque o texto é grande. Diz assim: Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. 24. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Até aqui. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esse momento de comunhão, por esse momento de estudo e meditação da palavra. Que o próprio Espírito Santo aplique essa palavra, opere transformação na minha vida e na vida de cada um dos irmãos aqui nessa manhã. Instrua-nos conforme o teu querer. No nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amados. Hoje é a terceira lição do estudo da revista aí, não sei se vocês se lembram, mas o tema central dela é acerca do individualismo na qual nossa sociedade vive, na qual eu e você vivemos inseridos aí no nosso contexto de trabalho, no nosso contexto social, no nosso contexto acadêmico e muitas vezes até no nosso contexto congregacional. O apóstolo Paulo aqui, em dois momentos que a gente leu, 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 12, ele trata de um problema que estava ocorrendo na igreja de Corinto, uma grande igreja de uma cidade extremamente próspera, da Grécia Antiga e depois da Roma Antiga. E Corinto tinha algumas particularidades com respeito à ideologia, que eu gostaria de explanar um pouco delas aqui, para que a gente consiga entender. Certo comentarista das cartas paulinas disse que o apóstolo Paulo ele consegue, através das cartas, tirar o telhado das igrejas às quais ele endereça as suas cartas. E ele tira o telhado e consegue enxergar tudo e todos, e toda uma situação que estava ocorrendo ali. Geralmente as cartas do apóstolo Paulo são para
são para confrontar, para coordenar alguma situação imediata e urgente que estava acontecendo dentro das igrejas. Mas isso é só para a igreja de Corinto, então, daquela época, lá do início do século I, né, lá do início da igreja primitiva. Será que era só isso aí? Será que ela não serve para nós nos dias de hoje, nessa sociedade individualista que a gente vive, nessa sociedade que herdou muito da herança greco-romana em toda a sua cultura? Hoje a gente às vezes se assombra com tudo isso que a gente vê acontecendo no nosso dia a dia, né? E ao longo dos últimos 10, 15 anos, muita coisa foi regulamentada em forma de lei, e nós tivemos que engolir muitas ideologias que vieram para confrontar a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo e para nos fazer posicionar com respeito àquilo e naquilo em que nós cremos. E uma dessas questões aí, que a gente vai tratar particularmente hoje, é construindo a unidade da igreja em meio à diversidade de cada um dos seus membros. Um dos erros também da igreja evangélica nas últimas décadas é tentar fazer com que a igreja seja uma instituição uniforme. E aqui a gente precisa distinguir a questão de a distinção entre os termos uniformidade e unidade. Não são a mesma coisa, mas muitas igrejas evangélicas têm pautado pela uniformidade dos seus costumes, pautado pela uniformidade como ela se apresenta diante da sociedade, fazendo com que a individualidade de cada membro seja perdida. E quando um deles destoa dessa uniformidade, ele é considerado um fraco na fé. Mas isto, pelo que o apóstolo Paulo diz, e nós lemos aqui, é um erro, porque a igreja, como corpo de Cristo, como lemos no capítulo 12 aqui, ela é uma composição orgânica de membros que fazem parte de um corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. Então, essas duas figuras que o apóstolo Paulo usa aqui para representar o corpo de Cristo, quando ele fala com respeito a essa questão aqui do corpo como unidade orgânica, ele fala que cada parte do nosso corpo tem uma especificidade, ou seja, ele tem algo a realizar. E quando estamos doentes, se eu quebro o meu pé, eu todo fico parado e quieto, sem poder me mexer. Se eu quebro uma mão, o movimento do meu corpo, a rotina diária das minhas atividades é afetada. Então, cada membro é uma unidade, faz parte dessa unidade do corpo, mas cada um deles é distinto. Eu não posso falar que o pé é melhor do que o ouvido, que é melhor que o nariz, que é melhor que a boca, e que é melhor que as mãos, e tudo isso. Mas isso muitas vezes ocorre dentro da igreja evangélica, quando ela tenta uniformizar o seu procedimento, quando ela tenta uniformizar a sua membresia com respeito àquilo que é diverso, com respeito à individualidade de cada um de nós, pois Deus nos fez pessoas diferentes umas das outras. A sua digital é usada pela Secretaria de Segurança Pública dos Estados para te reconhecer nesse país de mais de 230 milhões de habitantes. Por quê? Porque ela é única. Você é uma pessoa única. Você tem a sua individualidade dentro dessa diversidade que habita no seio da igreja. Deus não quis apagar isso. Deus não quis nos colocar como meros atores dentro de uma grande plateia uníssona e que faz tudo da mesma maneira, que age sempre da mesma forma. Deus nos deu uma diversidade de pessoas, de características, de dons. E o apóstolo Paulo discorre isso aqui também, lá no capítulo 12, e ele fala, uns Deus chamou para apóstolos, para mestres, para dons de administração, dons de cura, dons de ajuda, de suporte, de socorro, dons de oração, e assim Deus capacita cada um de nós nessa diversidade de pessoas e dons para o serviço da igreja. Pensando nessa
introdução aí, é que a gente gostaria de construir o tema da lição de hoje, que é construindo a unidade dentro da diversidade que existe na igreja. O partidarismo é uma das coisas piores dentro de qualquer igreja, e era aqui na igreja de Corinto. Voltando aqui para o nosso texto, de 1 Coríntios 3, olha lá o que o apóstolo Paulo diz aí. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vos dei leite para beber, não vos dei comida sólida, porque ainda não podiam suportá-la. Nem agora ainda podeis, porque ainda sois carnais. A carnalidade que Paulo se refere aqui é o domínio da carne sobre o espírito. Porque todos nós somos feitos de carne, ossos, né? Músculos, sangues e tudo mais que a medicina nos ensina. Nós sabemos disso. Mas a figura que Paulo aplica aqui, e o termo que ele usa no grego aqui, é o domínio de algo sobre outro. Aqui então Paulo fala, olha, vocês são carnais e não são espirituais porque vocês agem dessa forma. Agem de uma forma carnal, agem de uma forma mundana, agem de uma forma como a sociedade age, porque Corinto era uma sociedade extremamente corrupta. Os gregos até usavam uma certa figura de linguagem que era corianitizar. Não estou me referindo aqui aos corintianos, não, tá? Mas era uma figura que queria dizer bêbados, tontos. Essa era uma expressão pela qual os coríntios eram conhecidos como cidadãos naquela época. Era uma cidade cosmopolita, um centro comercial extremamente importante, porque lá convergiam várias rotas de comércio e havia uma passagem estreita entre dois mares que ligavam o comércio do Mediterrâneo com a Ásia. Então a gente percebe que Corinto tinha todo tipo de gente, todo tipo de pessoas que você possa imaginar, de magos, de prostitutas cultuais, de judeus, de gregos, de romanos convertidos, e essa miscelânea toda estava dentro da igreja. Por isso o apóstolo Paulo endereça 2 cartas à igreja de Corinto, porque a coisa lá não estava boa, a coisa lá não estava correndo bem, porque os gregos, como eram a maioria desses coríntios e os romanos, né, logo depois que os dominaram, e essa cultura greco-romana, da qual nós somos frutos do Ocidente, essa cultura ocidental, nos faz ter algumas particularidades que nos assemelham em muito aos coríntios. Naquela época de Corinto aqui, a cidade vivia uma explosão uma efervescência, tanto no aspecto econômico quanto no aspecto carnal. Havia ali um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais, e de tempos em tempos desciam todas aquelas mulheres para se oferecer na cidade. Então isso era o contexto onde vivia esses irmãos aqui em Coríntios. E eles então estavam se portando como crentes mundanos, como crentes carnais. E Paulo fala que eu não posso dar alimento sólido. Eu tentei dar isso, mas eu tenho que continuar dando leite para vocês, porque vocês não têm como se aprofundar no conhecimento de Deus se vocês o preterem ou preferem a sabedoria humana. Porque naquela região ali e na Grécia como um todo, eu falo Grécia porque foi toda a cultura depois foi dominada pelos romanos, né? Aqui a gente está na época romana, da dominação romana, mas a ideologia, o berço, a forma de entender, de ver as coisas, era uma forma grega de ver isso. E para aquele povo lá, a discussão, o debate, as judicializações era algo extremamente importante. A oratória, os debates, né? Eu vi um comentarista dizendo que quase todos os gregos acima de 30 anos eram meio que advogados na região. Porque eles começavam com pequenos tribunais, debatendo as causas de alguém que chegava para eles, tribunais de 4 pessoas, depois de 10 pessoas, depois de 100 pessoas. Isso era
cultura grega daquela época. Eles gostavam disso, do debate, da efervescência, da eloquência de muitos que falavam bem. Existiam naquela época pessoas que ganhavam dinheiro com isso. Os sofistas eram homens que iam passando de cidade em cidade e falando sobre assuntos, e aquilo atraía multidões. A ponto de um dos comentaristas dizerem que o próprio Senado romano se esvaziava quando chegavam grandes sofistas na cidade de Corinto. E eles falavam horas e horas, e discursavam, e tinham uma eloquência e um poder de convencimento muito grande. Eu falo desse pano de fundo só para vocês entenderem como era a situação da igreja, porque a igreja passava por isso, ela vivia na cidade de Corinto. Ela escutava essas preleções, ela veio do meio desse mundo, dessa sociedade que valorizava a oratória, o debate, o discurso bonito, as palavras bem encaixadas, mesmo que não houvesse muito nexo. E vocês até hoje percebem isso, Às vezes um político tem um dom carismático de falar, de se expor, mesmo que ele fale muita bobeira, e não diga coisa com coisa, mas se ele fala e usa palavras bonitas, nós somos ficamos meio que absorvidos pela preleção dessa pessoa. Isso faz parte da nossa raiz cultural greco-romana. Dentro desse pano de fundo aí, então, a gente tinha a igreja de Corinto, que valorizava tudo isso. Daí, então, surge uma questão de divisão dentro da igreja. E eu posso parafrasear, mas não dizendo que acontece isso no nosso meio, a gente poderia dizer, então, aqui, alguns de vocês poderiam falar, não, eu sou de Saulo, o outro, eu sou de Renan, eu sou de Rubens, e outros ainda, eu sou de Cristo. A gente tem 4 pastores aqui. Imaginem se a nossa igreja se portasse dessa forma, com pequenos grupos e dissensões, e falando dessa maneira. Paulo veio combater essa desunião dentro de uma igreja que era diversa, tinha realmente esses 4 expoentes que pregavam na igreja, que aconselhavam, que estavam lá dentro, Paulo sempre dando suporte, mas havia esse grande partidarismo, e isso causou uma divisão no meio da igreja. Na época era, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e outros, eu sou de Cristo. Mas a gente percebe, em todas essas distinções que eles falam aí, que os homens estavam valorizando a oratória, estavam valorizando o discurso, valorizando aquilo que os fazia se enebriar com a palavra, e não na palavra. Não por causa da palavra de Deus, mas por causa do pregador. E quantas vezes a gente enxerga isso hoje dentro da igreja evangélica brasileira? Pessoas que se levantam e se auto-intitulam apóstolos, se auto-intitulam agora até patriarcas, Tem muito apóstolo agora já passou ao patriarcado, Abraão, toma cuidado, Isaac e Jacó, vocês podem perder o seu lugar dentro da Escritura Sagrada, porque agora o título é patriarca. Entendem como as coisas do passado aqui, no século 30, 40 depois de Cristo, estão ocorrendo e ocorrem ao longo de toda a história da nossa humanidade e ao longo de toda a história da nossa igreja. Isso vem ocorrendo nos nossos dias. E Paulo nos alerta para que a gente tenha cuidado com respeito a essas divisões pró-pessoas, pró-líderes, e não em função de manter essa diversidade dentro da unidade que é o corpo de Cristo. Uma observação aqui que eu gostaria de destacar aqui é que são 3 princípios que Paulo fala aqui sobre a imaturidade no capítulo 3 aqui, Essa imaturidade aí nos traz então 3 questões aí que a gente passa a viver em função do nosso ego, mas a obra é de Deus, ela não é nossa. Um planta, o outro rega, mas nenhum dos dois pode colocar para si o germinar, o crescer, o frutificar daquela planta. É Deus que vai operar isso. Deus pode usar Saulo, Renan, Estevão, Rubens,
Cleus, Cleibe, qualquer um dos pregadores aqui pode usar. Mas quem dá o crescimento, quem faz acontecer é o Espírito Santo de Deus. Paulo está relembrando coisas que ele já tinha falado, porque aqueles cristãos eram carnais. Eles não podiam se aprofundar no conhecimento de Deus, mas gostavam da sabedoria romana. A gente, então, precisa tomar cuidado com essas 3 questões aqui. Primeiro, a obra é de Deus e não nossa. No reino de Deus não há menor nem maior. Somos todos cooperadores de um único Deus que não faz acepção de pessoas. Essa é a primeira lição positiva que a gente tira aqui, né? A obra é de Deus, não é nossa. Podemos ter 4 pastores aqui, eles podem pregar, a igreja pode encher, mas quem dá o crescimento é Deus. Quem dá a unidade e o crescimento é o próprio Deus. Segundo ponto, somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes. Naquela época aqui, Paulo estava falando sobre uma concorrência que havia, não só desses 4 grupos principais, mas também dos dons. Por isso ele fala lá em 1 Coríntios 12, ele volta no mesmo assunto, dizendo isso. Deus constituiu para o bem da igreja, para a edificação da igreja, para o crescimento dela, para serviço nela, vários dons. E ele constitui, então, e começa a enumerar, não por ordem de hierarquia ou de posição, mas ele enumera alguns deles aí, ele fala apóstolos, mestres, e vai discorrendo nessa lista, nessa grande lista. Agora, a minha pergunta prática é, Deus pode usar, então, um pedreiro para ser diácono na igreja? Pode. Ele precisa ter um curso superior em teologia para ele vir aqui pregar? Não. Mas isso estava acontecendo dentro da igreja de Corinto. Os grupos separados e essa concorrência de uns para com os outros, tentando o domínio da igreja toda. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, foi ele que plantou a igreja de Corinto, ele dá assistência aqui. Paulo que é o melhor. Não, eu sou de Apolo, um influente homem de origem grega, que tinha uma oratória dinâmica. Eu sou de Pedro, aquele que pregava também que a lei permanecia ainda viva, junto com a graça. E outros ainda não, eu não sou de nenhum desses aí, eu sou de Cristo. Ou hoje a gente também pode dizer, aqueles que falam que é de Cristo, mas não querem estar na igreja. Eu sou de Cristo, lá na minha casa eu ligo a televisão, eu ligo um podcast, ouço um podcast, eu escuto um pregador falando, eu sou de Cristo então. Será? Será que eu estou cooperando para o bem da igreja dessa forma? Será que eu estou servindo na igreja, estando desigrejado, na minha individualidade? Vejam porque sempre a gente recorre e volta ao tema do estudo geral desse trimestre, a individualidade. Na capa da revista tem lá, eu mais eu. E nós? A pergunta é essa da revista. Então a gente vai tratar de temas que dizem respeito ao individualismo. E a gente está caminhando a passos extremamente largos para isso na nossa sociedade. Hoje não é muito mais fácil pedir as coisas pelo celular? E a gente tem esse costume, Pede lá e fica esperando. E você aguarda isso aí. Você não quer sair, você não quer encontrar pessoas, você não quer trocar de roupa, você não quer sair, você quer ficar em casa. E você, quando alguém talvez te chama para sair, os mais jovens, e talvez até os mais velhos também, você já fala, não, vamos conversar aqui pelo WhatsApp, mesmo? A gente começa a trocar mensagens, e o telefone é quase algo, é um pequeno computador, que a gente leva conosco e a gente usa muito pouco para falar nele, a não ser quando grava áudio, mas o resto é esse individualismo que vai permeando na nossa sociedade. Não falo que isso é ruim, mas eu falo que isso faz parte de um grande individualismo no qual estamos inseridos. Uma grande ideologia do individualismo. E aí vem aquela questão de meu corpo, minhas regras,
meu dinheiro, meus bens, né? E a gente começa a transportar isso para dentro da igreja. Meu espírito, meu Deus, né? Eu não tenho que fazer parte dessa comunidade imperfeita que é a igreja. Eu não quero cooperar com ninguém. Paulo alerta sobre isso aí. Somos cooperadores uns dos outros, não concorrentes. Terceiro ponto, a obra de Deus não depende tão somente do que sou ou do que eu tenho. Depende essencialmente de Deus. Um semeia, outro colhe. Paulo é muito claro em dizer isso aqui, né? O maior interessado na unidade da igreja é o próprio Senhor Jesus. Por isso ele não deu essa particularidade de ninguém plantar, regar e colher. Cada um faz uma coisa dentro da igreja. O pedreiro, o diácono, ele vai ajudar na habilidade que Deus deu nele, por exemplo, aqui na construção da quadra, de alguma forma. Ele talvez não venha aqui pregar, você não o veja levantar, orar na igreja, mas ele foi constituído por Deus com um dom. E esse dom tem que ser usado como cooperação para a edificação do reino de Deus. É nesse aspecto que a gente fala sobre a diversidade de pessoas, de dons, dentro da unidade que precisa ser a igreja. Então, quando você pensa, eu não tenho dom nenhum, você está errado. Porque os dons foram concedidos a cada um de nós. Quando fomos trazidos para o reino da sua luz, Deus deu aos homens dons. Não se engane, Deus te deu alguma capacitação humana para você usá-la dentro da igreja. Não sei se você canta, não sei se você ora, não sei se você faz outra coisa qualquer, mas Deus te deu dom. Um dom, 2 talentos, 5 talentos, não sei também, mas precisa usar. Precisa desenvolver. Não pode enterrar e esperar depois, quando o seu Senhor vier, lá no último dia, servo bom ou servo mau. Eu prefiro que ele fale servo bom e fiel, foste fiel no pouco, do que servo mau. Você devia ter pelo menos dado o seu talento para os banqueiros, fazer render algum juro, ter algum benefício disso que eu te dei. Mas se você não fez nada com ele, aí sim, nisso você está pecando, porque foi dado. É graça, é bênção de Deus, o dom que Ele nos deu. Não sei qual é o seu dom. Sei já do meu, mas não sei do seu. E essa percepção, esse aflorar do dom que Deus deu a cada um da igreja, precisa ser manifesta aqui, dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do corpo, porque faz parte do corpo. É orgânico. Você não vai ficar sendo dedo lá na sua casa só, porque o seu dedo dentro da igreja vai fazer uma falta. Né? Pense em você pegar algo sem o polegar e o indicador. Né? Aí você já começa a ter um pouco de dificuldade. Né? 2 dedos aqui para pegar esse... Veja só, 2 dedos aqui, mas com isso aqui, ó, é simples, é fácil, é rotineiro, é dom. Tá? Isso cada um de nós tem. Qual que é o seu? Não sei se você é dedo, se é mão, se é pé, mas Deus está falando que você é algo dentro do corpo de Cristo. Não uma engrenagem avulsa, mas algo orgânico e constituído como único. Isso você é. É assim que a igreja foi formada, é assim que a igreja de Deus precisa crescer e ser edificada. O apóstolo Paulo está relembrando os coríntios sobre isso aqui, e eu espero que eu não esteja dando leite para ninguém aqui, mas alimento sólido. Porque, senão, a gente precisa se aprofundar mais no conhecimento de Deus para entender tudo isso que eu estou falando, caso não estejam. Nossa responsabilidade como cooperadores na edificação da igreja é defender essa unidade. Somos responsáveis pela maneira como construímos a igreja de Deus. Eu tenho participado de forma responsável da construção da minha igreja, voltando agora em termos práticos para a Igreja União. Eu tenho ouvido o chamado que pastores têm feito, presbíteros, departamentos, sociedades, a forma como nós humanamente distribuímos as tarefas dentro da igreja, ministérios. Eu tenho ouvido esse chamado? Essa é uma pergunta prática que eu quero que você responda para si mesmo. Eu tenho ouvido o chamado de ministério, de atuação, de dons, dos dons que eu tenho dentro da igreja? Se eu não estou ouvindo,
Não vai procurar um otorrino, não, né, Miriam? Vai procurar o médico dos médicos, né? Um otorrino aí vai fazer uma lavagem só no seu ouvido, mas se você tiver ouvido e não ouvir o que o Espírito diz para a igreja, não adianta. Pense nisso. Eu tenho tido responsabilidade no crescimento da minha igreja. Voltando agora para a nossa igreja visível aqui, Igreja União. Eu tenho me empenhado, eu tenho me responsabilizado por algo a fazer que eu fui chamado, ou que Deus me chama para isso, ou, melhor ainda, que eu me prontifico a fazê-lo. O primeiro dom que eu creio que o crente precisa ter é o dom da prontidão, né? Ele precisa estar disposto a fazer. Se não, meu irmão, se você ficar esperando alguém ir lá, te estender a mão no banco, tirar, levar, passar na sua casa, te trazer para as programações dentro da igreja, está errado. Crente não é assim, né? O crente precisa ter o dom da prontidão, de estar pronto. Não, vamos, não estou querendo, mas eu vou assim mesmo. Pense consigo mesmo, né? Não fala isso para o irmão, não, mas pense consigo mesmo. Não estou querendo ir muito nessa reunião, nesse negócio aí, mas eu vou. Porque a carne vai lutar contra o espírito. Lembra disso, né? Você está lá no fundo da piscina tentando boiar, mas o Espírito de Deus fica te segurando, né? Segura, irmão. A gente não precisa fazer força para não querer fazer as coisas. Não precisa fazer força nenhuma. O próprio apóstolo Paulo diz aqui, em uma de suas cartas, que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele faz. O bem que eu prefiro fazer, esse eu não faço. Mas o mal está aí, me cercando, me assediando sempre. Deus é que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Ele é que vai fazer isso. Pede para Deus isso, se você está se achando preguiçoso, apático, indisposto para as coisas na igreja. Não estou falando aqui para vestir carapuça em ninguém, estou falando de mim mesmo, estou falando da igreja do Senhor Jesus, que passa por esses momentos de apatia, de indiferença, de indisposição e de achar que não precisa fazer. Tá bom, vindo domingo, sentando, ouvindo, escutando a palavra. Mas eu creio que no próximo domingo talvez você nem lembre qual passagem que nós lemos aqui. Isso é humano. É por isso que eu preciso, e Paulo fala, repete as mesmas coisas aqui em Coríntios. Veja que ele falou isso em Coríntios 3, depois ele fala em Coríntios 12, depois ele repete isso mais vezes ainda. É a repetição que faz o aprendizado. O apóstolo Paulo tinha esse método aí. Você pode ver que ele fala as coisas e parece que está repetindo os mesmos assuntos. Mas precisa, porque parece que eu não entendo. Você faz isso com seus filhos, eu faço isso com os meus filhos, até com os animais que a gente quer adestrar, a gente repete, até que ele fique condicionado. É diferente, né? Ele não entende, mas ele sabe que se ele sentar, ele vai ganhar um petisco. Se ele não pular, ele vai ganhar carinho. E ele não pode atravessar o portão. Aí ele ganha carinho, ganha um petisco. Isso é condicionamento. Mas Deus não quer nos condicionar. Deus quer nos instruir. Deus quer derramar sobre nós a sua graça. Deus quer que a gente seja cooperador no seio da igreja. Então a gente precisa compreender essas verdades aqui, que a gente desempenha funções valiosas em benefício do reino. Então, não crie, não entre em grupos. Né? Eu sou desse grupo aqui, eu sou do grupo só de oração, então eu só vou orar. Muitas igrejas por aí se dividem nesses ministérios concorrentes. Né? Uns só vão visitar, outros só vão orar, outros só vão para o louvor. Terminou o louvor, o pessoal vaza. Né? Então, muitos são assim, mas não está certo ser dessa forma. Os dons são para ser ministrados na igreja, fora dela, em benefício do reino. Mas participe, se envolva com outras atividades também espirituais, para você se fortalecer e para ser cooperador do reino de Deus. Essa é a vontade do nosso Deus. Veja só que privilégio é a gente estar fazendo parte do corpo de Cristo, né? Deus foi encarnado no seu Filho de Cristo Jesus. Jesus escreveu alguma coisa? Vocês têm algum escrito de Jesus aí? Alguma carta que Jesus fala assim, eu, o Senhor Jesus Cristo, vos escrevo. Tem? Não, né?
Jesus não escreveu nada. Ele agiu e ele falou. Os seus apóstolos que viveram com ele, andaram com ele, e essa é a condição para ser apóstolo, não tem outra. Tá? Qualquer outro aí, abro o parênteses aqui, é anátema, e fecho já o parêntese. A única condição para ser apóstolo de Cristo Jesus é ter andado com ele, convivido com ele. O apóstolo Paulo foi o último aí, pelo que eu entendo biblicamente. Ele viu Jesus naquela visão e ele teve um contato direto com Jesus. Eu posso falar que eu sou um apóstolo? Por mais eloquente, vibrante, talvez seja um extremo pregador, se eu fosse, poderia falar e me intitular assim? Não. Fecho o parêntese aqui e continuo, né? Então a gente precisa perceber essas particularidades aí. É absolutamente possível a gente experimentar essa unidade dentro de uma igreja diversa como a nossa. Uns mais velhos, outros mais jovens. E a gente vê essa dinâmica funcionando dentro da igreja, mas eu preciso estar nela. Tá? Eu preciso estar dentro dessa grande unidade orgânica que é o corpo de Cristo. Não posso pensar que eu sou uma peça sempre separada, uma peça de reposição. Né? Muitos crentes se intitulam como tipo uma peça de reposição. Se ninguém quiser ir, eu vou. Né? Se ninguém se dispor, eu vou então. Né? Não, seja pronto. Tenha o dom da prontidão. Né? Não é bem um dom, mas é uma percepção, como que eu diria, uma percepção cristã de necessidade de fazer. Tenha essa percepção consigo. Se não tem, peça a Deus, que a todos vai conceder. Isso é para a obra dele, para o reino dele. Então a gente pode pedir isso. Não está pedindo mal para esbanjar no seu prazer, mas está pedindo para que você faça parte desse corpo de Cristo. Tomar uma água aqui, senão não aguento chegar até que horas aí, irmão? 10h30? Que horas são? 10h29. Não? 10h15, não, tá certo. Eu estou brincando, né? Eu estou falando que se fosse 10h29 aqui, a gente ia fazer só uma oração e pronto. Olha aqui, outra questão aqui que eu deixei marcado aqui. Ó. Primeiro, a necessidade de valorizar a individualidade do cristão. Isso faz parte da minha personalidade. Né? Eu vou valorizar a dona Marta ali, que ela sabe coser. Né? O verbo coser é costurar, né, irmã? Quando eu aprendi isso lá no ginásio, lá era um verbo complicado, né? Parece que era de cozinhar, né? Mas não, né? É uma exímia pessoa que consegue coser os tecidos das suas mais variadas formas. E assim, cada um de nós tem alguma aptidão, algum dom dado por Deus, por exercício dentro da igreja. Então, valorize essa sua individualidade. Não pense que ela é menor do que a de ninguém, tá? A da dona Marta não é menor que a minha, nem que a do pastor, nem a que a de ninguém aqui. Por ser algo talvez menos aparente, o dela seria menos valorizado. Tem função dentro do reino de Deus. Porque quando você bate numa quina de uma mesa dessa assim, com o seu dedo mínimo do pé, todo o corpo sente, né? E você não tem como cortar aquela pontinha do dedo para nunca mais achar um canto de mesa ou de banco. Conheço uma pessoa há muitos anos, né, cerca de 32 anos, que tem esse hábito. Não vou falar que é a minha esposa, mas quase todo banco que tem alguma ponta assim, ela acha ele. Né? Aquela dor ali é uma dor do corpo todo. Quem já bateu o dedo, se não bateu, tem muita oportunidade aqui na igreja. Né? Quem nunca bateu o dedo numa quina de uma mesa ou de um banco sabe do que eu estou falando. O corpo todo dói, parece que você quer arrancar aquele pedaço do seu corpo. Mas aquele dedo mínimo tem uma função no seu corpo. Ele te dá estabilidade para andar. Ele te faz dar passos certos em qualquer tipo de terreno. Nós somos feitos com essa capacitação de cada parte do nosso corpo ter uma função. E nenhuma pode e deve ser mais valorizada do que a outra. Prosseguindo, reconheça, então, a autoridade espiritual desse corpo, para finalizar aqui.
Somente Cristo é a cabeça da igreja. Na igreja há somente uma estrela, um superstar, só Jesus. Só um único, só Jesus. Tá? Não tem nenhum homem que pode tomar ou tentar tomar o lugar de Cristo Jesus, como a gente vê na igreja evangélica. Não pode haver isso. Porque você começa a conhecer a igreja como a igreja do pastor tal. Quando acontece isso, tem alguma coisa errada. Você precisa conhecer a igreja pelos seus membros. O Peterson é a igreja, o Renan é a igreja de Cristo, a Dona Maria é a igreja de Cristo, o Junão é a igreja de Cristo. Cada um de vocês é reconhecido lá fora como uma igreja união. Quando você começa a reconhecer a igreja pelo seu líder, tem alguma coisa errada acontecendo aí. Somente Cristo é o cabeça da igreja. Segundo, a igreja é um corpo que consiste de muitos membros e cada um tem uma função coordenada pela cabeça. Nós sabemos disso, né? Quando a gente tem algum problema no corpo, particularmente na cabeça, alguma coisa pode perder a função. Né? A gente pode ter um derrame, perder a coordenação de um dos lados da face, de uma mão, de um braço, de uma perna, de um lado ou de cima para baixo também. Então a gente pode perder isso em função de alguma coisa que ocorreu no meu cérebro. Lembre-se então que a coordenação vem de Jesus, que é o cabeça do corpo, a unidade representada ali então pela cabeça. Cristo se encarnou uma vez só, não escreveu nada, ele viveu aqui, pregou, demonstrou o que é o reino de Deus na prática, vivenciou isso, morreu por nós, ressuscitou, está à direita de Deus. E deixou quem? Nós, que somos corpo dele para representá-lo aqui na terra. Veja só que grande bênção e graça foi isso, esse legado que nos foi deixado. Os anjos queriam vir, não queria? Deus falou, não, tem minha igreja lá. Eu constituí 12 seguidores, que os homens depois chamaram de apóstolos, e sobre eles eu edifiquei a minha igreja. Eles escreveram por mim, e eles repassaram isso ao longo de séculos, através da escrita. Mas antes do cânon sagrado estar escrito, isso foi falado de forma oral. Essas cartas que a gente vê hoje, a Bíblia como ela é hoje, foi fruto de muito trabalho. Depois de séculos que ela ficou dessa forma aqui. Mas na época do apóstolo Paulo, era uma cartinha ditada por Paulo, para um secretário dele, e ele provavelmente numa cela, ou num quartinho muito pequeno ali, falando as coisas, e Tércio, um dos seus secretários lá, escrevendo de uma forma muito rápida tudo aquilo que o Espírito Santo ditava para o apóstolo Paulo, iluminando a sua mente. Foi feito assim naquela época, e hoje a gente tem essa preciosidade aqui, né? E muitas vezes não aproveita isso aqui para fazer a igreja crescer. Naquela época tudo era feito por cartas. E o apóstolo mandava uma carta, talvez demorava semanas para chegar. Às vezes ele ia até lá antes da carta chegar. E hoje a gente tem uma facilidade tão grande, né, de ter isso no aplicativo, de ter isso no seu computador, na igreja, em todo lugar, né? A gente tem Bíblia aqui na igreja sobrando lá, que os irmãos deixaram aí também. Quem não tiver pode pegar, né, pastor? Porque está aí há muito tempo e ninguém tomou posse ainda. Se não tiver uma Bíblia, tem uma lá atrás, né? Mas procure desenvolver essa unidade que Deus deixou para nós fazermos a obra dele. É uma responsabilidade também, hein? Então, quando a gente fica parado dentro do corpo, a tendência é que esse membro se deteriore. A deterioração que a Bíblia chama é fruto de pecado. Né? E depois, se o ramo estiver seco, o que é que fala lá em João 15? Corta e joga fora, porque para nada mais presta senão para servir de lenha. São avisos importantes que a gente recebe dentro da Escritura Sagrada que nos fazem reconhecer e aplicar agora de forma pessoal tudo que a gente conversou aqui hoje. Olha, o que acontece com uma igreja quando ela não valoriza os seus diversos
componentes, os seus diversos dons que habitam nela. É uma igreja que tende a ser conhecida só pelo exterior, das coisas que ela faz ou como os membros agem. Ela não tem vida interna. Todo mundo lá só anda de calça comprida, ou só anda de saia, ou só tem o cabelo medido na régua, ou só faz isso, ou só faz aquilo. Eu não quero ser conhecido dessa forma. Eu quero ter um conhecimento de que Cristo mudou a minha vida. Mesmo que eu não seja um grande pregador, eu saberei falar o que Cristo fez por mim. É isso que Deus requer de cada um de nós. Conhecendo, então, a nossa pessoa, a gente consegue, então, ajudar e cooperar dentro do reino de Deus. Esse é o alerta que o apóstolo Paulo traz para nós nessa manhã. Para que a gente não seja uma igreja uniforme, mas uma igreja unida, uma igreja diversa dentro dessa grande unidade que é o corpo de Cristo. A gente não quer parametrizar ninguém aqui, né? Fulano tem que ser assim, ciclano daquele jeito, todo mundo assim, assim assado. A gente não precisa ser conhecido como uma igreja uniforme, mas como uma igreja diversa e que é única, que faz parte do corpo de Cristo, que é coordenada pelo cabeça da igreja, Cristo Jesus. É uma mensagem simples. A gente falou muita coisa aqui, mas o que a gente precisa se lembrar é disso. Você é de Cristo, você não é de nenhum dos pastores, eles estarão aqui por mais alguns anos, talvez, se Deus permitir, nós também, mas a igreja precisa ter um reflexo na sua vida. Ela precisa ter um reflexo lá fora, não só aqui dentro, mas ela precisa ser algo transformador na vida da minha sociedade, individualista como é, fruto de uma civilização greco-romana como nós somos, e muito afeitos a ouvir palavras bonitas, mas muito pouco afeitos a fazer coisas bonitas para o reino de Deus. Então a gente precisa inverter esses valores que a sociedade coloca sobre nós no dia a dia. Libertar um pouco desse individualismo, procurar participar do que você puder, enquanto você tiver saúde, participe, porque chegarão os anos que você não terá ânimo mais para isso. E a gente vai perdendo essa disposição, né? Não digo isso a todos, mas a tendência naturalmente da nossa vida é a gente ir decrescendo tudo, né? A gente vai ficando mais quietinho, vai ficando mais sozinho, perde o parceiro, perde a parceira, vai ficando só em casa e parece que fica só esperando a morte chegar, né? Não pode ser assim. Deus quer idosos ativos, que venham, que participem do trabalho que a igreja tem para vocês. Deus quer jovens ativos, adolescentes que manifestem o poder de Deus lá na sua casa, na sua faculdade, no seu cursinho, sei lá onde você estiver. Deus quer pessoas assim, sempre ativas, mesmo na mais distante idade. Deus quer pessoas assim. E que Deus faça isso comigo e com você, nos despertando para essa cooperação, onde um planta, outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Que a igreja possa colher os frutos de tudo isso aqui, dessa grande unidade que nós representamos como corpo de Cristo. Que Ele nos abençoe e nos faça frutificar. Olá, que bom ter você por aqui. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações dos outros vídeos que virão, curtir esse vídeo e principalmente, é claro, compartilhar ele com as pessoas que você ama, para que elas também sejam edificadas e abençoadas por essa mensagem. Nos siga também nas outras redes sociais que estão aparecendo aí na sua tela, para você poder acompanhar melhor os nossos horários e as nossas programações. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.